Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Este cumprimento de Judas na sua carta, que é obviamente o que encerra a sua carta, aparentemente não teria muita coisa a nos ensinar. É apenas um cumprimento final. Mas vejamos algumas pérolas que estão aqui contidas e que certamente farão com que nós conheçamos melhor ao nosso Pai e também ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Normalmente, quando se fala de salvação, sempre nos vem à mente apenas o Senhor Jesus Cristo. Obviamente que as igrejas, de um modo geral, falam sobre o Salvador Jesus Cristo. Mas como apontado em João, no capítulo 4, que diz que chegaria um tempo que o Pai não seria honrado nas igrejas, que o Pai seria esquecido nas igrejas, também aqui nós encontramos esta dificuldade da parte daqueles que, obviamente, procuram servir e seguir ao Senhor Jesus Cristo, esquecendo-se de comparar e permitir que a própria Escritura forneça dados para que nós possamos de fato obter a vida eterna. Nunca é demais lembrar, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A supremacia é sempre dada ao Pai a quem de direito pertence. E aqui Judas inicia esta sua saudação final, o que sela a sua carta exatamente assim: ao único Deus. Esse único Deus, que é o Pai, tem sido, infelizmente, esquecido das igrejas. E este único Deus, ele apresenta não apenas como um Salvador, mas ele apresenta como ele é o Salvador. O Pai é o Salvador da humanidade. A questão é como ele faz isso. Vejam, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Todo o mundo foi criado pelo nosso Deus, mas foi criado através de Jesus Cristo. No livro de Hebreus, inclusive, encontramos algo que vale a pena considerar com carinho, capítulo 1 do livro de Hebreus, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. E este Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então o Pai tudo operou através de seu Filho, inclusive a salvação do ser humano. O Pai então opera dessa maneira. E quando nós compreendemos isto, vamos compreender não só este texto, que aparentemente é um pouco confuso, que desafia aquela nossa crença, uma crença muito simplista, que coloca simplesmente Jesus como Salvador, esquecendo-se do Pai, esquecendo-se de que a iniciativa da salvação do ser humano foi do Pai. E, obviamente, isso jamais diminuirá o sacrifício de Cristo, mas coloca cada um em seu devido lugar, não apenas
colocando o pai na sua supremacia, onde ele realmente deve estar, e colocando o filho, supervalorizando esse sacrifício do filho, que aceita bondosamente aquilo que o pai lhe propõe e aquilo que ele no coração já tinha o desejo de fazer. Vejamos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, nós encontramos também como isto se processa. Veja que impressionante. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso. Quando ele começa a falar da reconciliação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, como preferir, ele coloca tudo isso provém de Deus. Que Deus? Do Pai. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Veja que não há aqui nenhum problema entre Paulo e Judas. Falam exatamente a mesma coisa. A inspiração trabalha dessa maneira. Fala por um apóstolo, fala por um discípulo e confirma pelo outro para que não haja confusão. Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amados irmãos e irmãs, em muitos aspectos, nossa pregação, aquilo que falamos para as pessoas, quando testificamos para as pessoas, não há poder naquilo que fazemos. Por quê? Porque a reconciliação que estamos explicando, a salvação que estamos ensinando às pessoas, não está completa. Não é que ela está errada, mas ela não está completa. Quando colocamos Cristo como Salvador da humanidade, e fazemos bem em fazê-lo porque está correto, mas esquecemos da participação do nosso amado Pai Celestial, a palavra da reconciliação não está completa e não há o mesmo poder que deveria ter. Repito, para que você possa entender o plano da redenção e o plano da reconciliação, como acontece. Tudo isso provém de Deus, o Pai, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação consiste em apresentar às pessoas o caráter amorável deste Deus que em Cristo ou por Cristo reconciliou as pessoas com Ele mesmo. O agravo feito quanto ao pecado foi contra o nosso Pai Celestial. Nosso Pai que em Cristo e por Cristo criou o ser humano e colocou-o no jardim do Éden. E o inimigo um dia vem e disse: é assim que Deus disse? Foi assim que o teu pai lhe disse? Não comerás de nenhum fruto? O engano começa exatamente colocando em dúvida o caráter amorável de Deus. Ah, Deus te colocou aqui com todas essas frutas, mas te proibiu de comer. Que Deus maldoso que é esse, não é? E por que Ele pôs essas coisas todas para você aqui e você não pode comer essa fruta? Deus está mentindo para você. Ele está mentindo. E quando lhe é dito que não era para se comer o fruto, certamente não morrereis. Eva apresenta a ele parte da verdade de Deus. Deus disse, não comereis do fruto para que não morrais. O diabo então diz, certamente não morrereis. Quando alguém lhe diz, vai morrer, e outro alguém lhe diz, não vai morrer, se você lhe disse, vai morrer, e o outro lhe diz, não vai morrer, o que essa pessoa está dizendo que você é? Um mentiroso. E foi isso que o diabo fez. Ele disse a Eva, em outras palavras, esse Deus, esse Pai é um mentiroso, colocando em dúvida o caráter e a verdade de Deus. As palavras de Deus, quando disse não morrereis, foram desafiadas pelo diabo, que estava dizendo, ele mentiu para você. E agora, o inimigo então engana Eva, engana Adão, e ambos caem no pecado.
E a reconciliação agora precisa ser feita. Agora eles têm medo de Deus. Quando Deus agora vem para abraçar o seu filho, dizendo: filho, onde você está? Adão, onde estás, Adão? Estou com saudades de você. Ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Quem te disse que você estava nu? Acaso comeste do fruto que eu pedi que não comesses? Será que Deus não sabia que ele havia comido? Esse pai maravilhoso agora, com o coração cortado de dor, porque sabe a consequência do pecado. Ele havia dito: vai morrer. Sabe agora que seu filho, Adão, e sua filha Eva vão morrer, a menos que ele providencie a reconciliação. A menos que ele, que é a vida eterna, possa agora supri-los com a vida eterna, eles vão morrer. Mas isso só pode ser feito de um jeito: através de Cristo Jesus. E então, o Pai agora toma a decisão de dar o seu Filho para morrer pelo ser humano. Repito, e leia de novo até que isso fique bem claro na sua mente. Tudo isso provém de Deus. Partiu do Pai o desejo de reconciliar consigo seus filhos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você tem em você a palavra da reconciliação se você entende desta maneira. E esta palavra te será dada com poder, porque esta é a verdade completa da reconciliação. Abraão entendeu isso. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e exultou. Por que Abraão viu o dia de Jesus? Como foi que Abraão entendeu a reconciliação? Como foi que ele entendeu o plano de redenção e a reconciliação em Cristo? Ele próprio teve um exemplo na vida e experiência dele. Abraão, toma teu filho, teu único filho, vai e sacrifica a mim no Monte Moriá. Abraão, agora como um pai, toma seu filho e leva para o altar do sacrifício. E curiosamente, Abraão já velho, Isaque novo, na virilidade da sua força, poderia ter fugido, poderia ter corrido, mas ele diz: Isaque, deita aqui no altar do sacrifício. Pouco antes, quando lhe é perguntado, imagine a dor de um pai quando o filho lhe pergunta: pai, aqui tem a faca, aqui tem a madeira, aqui tem o altar, mas cadê o sacrifício, pai? Deus proverá, porque tudo isto provém de Deus. É o mesmo texto de Coríntios, falado em outras palavras, mas mais do que falado, mostrado na experiência de um homem o que seria esse plano de reconciliação. Isaque, então, assim como Cristo bondosamente obediente ao seu pai, deita-se no altar do sacrifício. Quando a faca é levantada, quando o cutelo é levantado: Abraão, Abraão, não faças isso. Agora sei que temes a Deus. Irmãos, entender a dor deste pai, Abraão pôde, como pouquíssimos, entender o que foi no coração de Deus entregar seu filho para morrer por nós naquele altar, naquela cruz que ele não merecia. Tente imaginar Abraão andando. Tente Abraão, minuto após minuto, pensando, analisando, tentando entender o que Deus havia pedido dele. Tente ver por um momento Abraão com seu filho andando ao lado, aquele filho que ele tanto orou para ter. O único filho dele, o único filho legítimo da esposa Sara, porque ele tinha também Ismael. Mas não por acaso lhe foi dito: toma teu filho, teu único filho, vai e sacrifica para mim no Monte Moriá. Deus queria sacrifício? Misericórdia quero, não sacrifício, disse ele. Como então esse Deus que diz misericórdia quer e não sacrifício, pede um sacrifício humano? Era apenas um exemplo para que Abraão pudesse deixar esse testemunho a todos nós,
de um pai que um dia entregaria seu único filho, e este filho, obediente ao mandato do pai, da mesma maneira que muito tempo atrás esse pai disse: filho, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Também agora este pai diz: filho, façamos o que deve ser feito para reconciliar o homem, para reconciliar nossos filhos conosco. Eu os quero perto de mim. E quando o pai lhe diz isso, nós podemos com certeza acreditar que já no coração do filho estava esse desejo, assim como nós às vezes pensamos numa coisa, falamos com o irmão e o irmão diz para você: eu já estava pensando nisso, porque assim age o Espírito de Deus, ele antecipa as coisas. Abraão então é um exemplo vivo, claro, na experiência prática daquilo que o pai estava já planejando fazer pelo ser humano e que levaria a cabo até o fim, culminando naquela cruz. E naquela cruz, quando Jesus diz: está consumado, ou está feito, como algumas versões dizem, se completa o plano da salvação. O plano da reconciliação se completa ali. Mas não terminou o plano da redenção. O homem ainda não foi redimido completamente, porque ainda não fomos entregues aos braços do Pai. Não fomos entregues ainda aos braços do nosso irmão mais velho. E por quê? Porque ele ainda aguarda a sua herança. Algumas pessoas dizem: o que estamos fazendo aqui? Estamos esperando. Mas não podemos esperar ociosamente. Jesus disse: eu vou e venho buscar vocês. Estamos esperando que ele venha nos buscar quando o plano da redenção se completará. Ele se completará quando completamente redimidos estivermos eternamente no nosso lar verdadeiro, o lar edênico, a Nova Jerusalém. Por isso ainda estamos aqui. E estamos aqui porque ainda não refletimos o caráter deste Deus amorável, não refletimos o caráter deste Cristo amorável. E gostaria de completar com vocês: ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder. Ele ainda não recebeu aquilo que faz parte do seu domínio integral. Este mundo ainda é uma mancha aqui. É verdade que Cristo morreu, mas ainda o mundo jaz no maligno. Infelizmente, os redimidos ainda não foram até Jesus completamente. Cristo ainda não veio para buscar os seus redimidos. E é por isso que não se completou a obra da redenção, não da reconciliação. A reconciliação já foi feita em Cristo Jesus naquela cruz. Porém, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 e 47, Lucas 1, 46 e 47, encontramos também algo bastante interessante. Vejam, Lucas 1, 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como foi que Maria chamou o seu Salvador de Deus? Porque ela entendia perfeitamente esta palavra. A minha alma se alegra em Deus, o meu Pai, o meu Salvador, que me salva em Cristo Jesus. Era exatamente isso que Maria estava dizendo. Ela olhava para seu filho e entendia finalmente que em seu filho Deus iria salvar a humanidade. Muitas pessoas se equivocam aqui imaginando que Maria estava chamando Jesus de Deus. Não é isso. Maria entendeu também, assim como Abraão, e muitos têm entendido, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Domínio, poder, antes de todos os séculos,
agora e para todo sempre. Amém. Espero em Deus que você possa compreender o maravilhoso sacrifício feito pelo nosso Pai Celestial. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que deu seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Assim você entenderá e compreenderá com clareza o plano da reconciliação. Assim a sua mensagem estará sendo dada com poder, porque é a verdade, é o que completa este maravilhoso plano, e esta pregação, acredite, irá tocar os corações, porque esta palavra da reconciliação foi colocada hoje, se não antes, hoje em teu coração, exatamente como deve ser. Que Deus te abençoe e te dê poder e te dê sabedoria para pregar em alto e bom som, para ensinar em alto e bom som que Deus, nosso Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.